se a igreja não entender que ela precisa dobrar o joelho e chorar, orar, interceder, essa igreja é uma igreja que não será arrebatada. A igreja de Jesus, a Bíblia diz que não pode faltar o óleo sobre a cabeça. A parábola das 10 virgens diz que 10 estavam esperando. Todos nós aqui estamos esperando, com a maior sinceridade inclusive. Mas na hora que ouviu a voz do noivo, só 5 estavam prontas. As outras 5, Tati, dá um pouco de azeite para mim, Tati. Não, vai que falta para mim. Vai comprar. Aí eu saio. Aí eu compro. Aí eu volto. A porta já estava fechada. Isso é um cenário do que será o arrebatamento. Algumas pessoas alegam, né? Não, é só oração. Pastor, o que vai ter hoje? Só oração? Enquanto esse for o entendimento das pessoas, nós estamos no nível abaixo de 0 de obediência. Eu não oro porque eu sinto de orar, eu preciso orar porque eu creio. Porque se você for analisar, de 100 vezes que você ora, estou sendo exagerado, talvez 5 você sentiu que deveria orar. E se você orou as outras 95, foi porque você creu. Quem crê, ora. Incrédulo não ora. Incrédulo ele vem para a igreja. O pastor falou um pouquinho sobre fé aqui, sobre crer, e ele mostrou um pouco disso também. A oração sustenta a vida de quem será arrebatado. A frequência à igreja sustenta a vida do religioso, porque na mente dele ele tem um desencargo de consciência. Fui ao culto, Deus viu que eu estava lá. É igual aquele cara que vai para a faculdade e ele só quer fazer presença, mas ele não presta atenção no conteúdo, ele não entende do conteúdo. Esse cara vai reprovar. Mas ele estava presente, ele ouviu o que os outros ouviram. A diferença é que ele não acreditou, e se acreditou, não praticou. Eu não pratico por esforço próprio. Quem tenta servir a Deus por esforço próprio consegue ir até um certo momento. Chega um determinado instante da vida dessa pessoa, ela sente que não está valendo a pena. Ela fala: eu me esforço tanto e não dá certo. É justamente por isso que ela não cultiva com a oração. É como alguém que vai lá e planta uma semente, e ela fica lá esperando a semente nascer, mas ela não orou, aliás, ela não regou a terra, ela não afugentou os pássaros que roubam a semente. Ela ficou olhando ali. A semente vai nascer. Não vai nascer. O sol vai matar ela. Então a oração, ela rega a sua vida com Deus. Dá para entender isso? É como a água que rega a planta. E infelizmente, quando a gente conversa sobre oração, o pastor perguntou aqui: quem ora pelo menos 2 horas em línguas? Só minha mão levantou lá atrás. Você precisa ser conhecido no céu e no inferno. Não precisa nem ser pelas pessoas. No céu e no inferno. Como assim, pastor? O diabo sabe que toda vez que ele te tenta, que ele te ataca, ele tromba numa parede, numa muralha como essa daqui. Ele vem e tenta, ele não consegue, ele tenta, ele não consegue, porque você está blindado pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque você é uma pessoa que ora. O diabo não tem medo, irmão, de quem vai à igreja. O diabo tem medo de quem é a igreja. E quem é a igreja clama, quem é a igreja medita, quem é a igreja suplica, quem é a igreja discerne, quem é a igreja pratica a verdade, crê na verdade, se alimenta da verdade. Mas a religião é de domingo em domingo. O cristianismo é todo dia. Eu sou casa do Espírito Santo todo dia. Eu fico assim chocado, porque eu lido com 2 situações. Hoje eu fui fazer uma visita e compartilhando com alguém sobre de ver a falta que eu vejo
nos homens que deveriam ser os maiores intercessores da cidade. Homens e mulheres, são aqueles que usam o microfone, são aqueles que assim como eu e ficam aqui, e tem você que vem porque acredita na verdade. Nós devemos ser as pessoas que mais oram. O pastor da igreja tem que ser o que mais chora, o que mais clama por uma igreja, e eu não vejo isso neles. Eu levei alguns de vocês, pouquíssimos foram para a praça. Louvado seja o Senhor pelos que foram. E eu conversei com um e outro: pastor, eu fui dormir. Nós estamos dormindo em um tempo em que a guerra está se levantando. Irmão, eu duvido que você dorme se estiver acontecendo uma guerra. Metralhadora, bomba, bum. E você viu explodir a casa do vizinho, matou 5 crianças, e o marido e a mulher e a vozinha, matou, aqui do lado da sua casa. Todo dia acontece isso espiritualmente, e a gente está lá, vendo televisão, está tudo certo, eu sou de Jesus, Jesus é meu, e a vida vai passando, sem contar aqueles que estão desistindo. Justamente desistiram por quê? Porque eles não cultivaram a vida. O sol veio e queimou. Gente jovem, o inferno será povoado por jovens e incrédulos, mas o céu será povoado por jovens. E eu vejo que o avivamento, Deus vai levantar muito jovem que ora. Deus vai levantar uma geração, e está levantando. Essa geração, ela já existe. Jovens intrépidos, ousados. Agora, querido, o diabo, ele não vai deixar você de boa. Ele não vai deixar você tranquila, Tati, não vai. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês, justamente por entender que alguns de vocês caem justamente quando o diabo tenta. A tentação, eu quero deixar claro para você, não vem de Deus. A tentação vem do diabo. Mas o diabo não trabalha sozinho para te tentar. Ele usa você. Ele usa os seus interesses. Ele usa aquilo que você gasta tempo observando. Ele usa aquilo que te chama atenção. Ele usa aquilo que você entrega mais tempo. Ele pega aquilo e transforma em tentação, até que você caia na armadilha dele. Quando você cai na armadilha dele. Essa semana eu li um artigo, uma história. Você sabe como é que mata javali? Javali é o porco violento. Sabe como é que mata javali? O melhor jeito de matar javali? Eles descobrem a rota que o javali passa. O javali é violento, irmão. Um javali é capaz de matar um leão. Ele escolhe a rota que o javali passa e coloca milho. O javali vai e vai comendo milho. Acabou o milho, ele vai embora. Joga milho de novo no mesmo caminho, ele vem de novo. E assim, 1 semana, 2 semanas jogando milho. Nesse tempo o javali já se acostumou que ali tem milho. Aí ele faz uma primeira carreira de cerca. O javali come ali. Aí ele faz outra carreira de cerca aqui do outro lado. O javali continua comendo ali, tem comida. Ele continua vindo. Ele não vê mais perigo. Ele se acostuma com aquele ambiente. Aí ele faz uma outra carreira de cerca e deixa um espaço aberto. O javali entra e sai à vontade. Continua vindo comer milho. Aí ele faz outra cerca aqui, fechou o quadrado, mas ele deixa um lugar aberto. O javali entra e sai do outro lado. E sempre em bando. E o javali vem comer. Aí eles fecham aqui. O javali se assusta, ele vê que tem uma saída, ele sai. Mas o javali volta, porque lá tem comida, tem milho. E quando ele volta, fecha mais um portão. Agora está tudo fechado. O javali se apavora, grita, esperneia, corre para lá, corre para cá, mas não adianta mais nada. Aí o milho continua chegando. O javali se acostuma. Ele está ali trancado,
mas ali tem comida, ele está de boa, e dali a pouco o javali vai para a panela. O diabo tem alimentado uma multidão de gente desse jeito. Parece que não está acontecendo nada, você se distrai, pastor Géder se esguela para você vir orar. Foi ali atrás, tinha 2 moças ali atrás, é um culto de oração. Se fosse 2 crianças, nós não podemos distrair, queridos. A paz, todos vocês dizem a paz, mas de repente virá repentina destruição. Sabe quem que vai sobreviver? Os homens e as mulheres que cultivam uma vida de oração. Não consegue orar 1 hora? Ora 20 minutos. Não consegue orar de joelho? Ora em pé. Levanta as suas mãos. Sabia que orar às vezes é ficar quieto? Pastor, acabou minha oração. Continue ali. Continue ali. A sua cabeça, você já percebeu que a sua cabeça fica querendo atender celular, ver panela, ver cachorro, ver gato, ver criança, ver alguém. Você lembra de tudo que você não lembrou a semana inteira, você lembra quando você vai orar. Isso aí é a alma te distraindo. Você ora 10 minutos, parece que orou 1 hora. É a alma dizendo chega, mas você fica 2 horas vendo uma novela, a alma se sacia e não está nem aí. Às vezes eu vou no cinema com os meus filhos. E aí, pai, gostou do filme? Ah, não sei, eu dormi, acordei. Eu caio para esse lado assim e está todo mundo vendo. E aquele barulhão e a minha cabeça desliga ali, ó. Você faz aquilo que te interessa. E aí as pessoas começam a receber informações do diabo, que aparentemente são lindas. Coisas do mundo que aparentemente são lindas. E o diabo vai trabalhando um meio de te derrubar. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre as tentações, lá em Marcos capítulo 1, verso 13, se você puder anotar, se você puder abrir. Marcos 1, verso 13, tem um momento que é onde origina-se o que eu quero conversar com vocês. Lá está escrito: onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Sabe, irmãos, a gente ouve muito falar: eu fui tentado, a tentação foi grande, pastor. Quando eu vi, quando eu era criança, cuidado que o diabo atenta e a faca entra. Quem pegava a faca na mão, o diabo atenta e a faca entra. A tentação, onde ela começa? Qual é a origem da tentação? Satanás, ele sabe onde é que origina a tentação. Satanás não consegue fazer nada sozinho. Você é o seu maior problema, você é a pessoa mais usada para o diabo usar para te tentar, porque o diabo te observa. Quando uma pessoa vai sequestrar algum rico, durante 1 mês, mais ou menos, ele vê quais são os hábitos daquela pessoa, por onde ele passa, qual é a rotina dela, como que ele sai de casa, como que ele chega, que hora que ele almoça, que hora que ele sai. E eles encontram no caminho, eu estou falando de gente rica, né? Eles encontram no caminho um lugar onde foi falho, e ali eles prendem a pessoa. O diabo te observa todo dia. Portanto, o que você ouve, o que você vê e o que você fala, os diabos anotam, os capeta anotam. Se é que eu quero que você perceba que ele está estudando você. Aí ele fala: entra nessa área que nós vamos pegar ele, entra nessa área que a gente vai pegar ela, entra aqui, ó. Tem gente, por exemplo, que o diabo sabe que ele ama trabalhar. Ele trabalha 8, 10, 12 horas. Para essa pessoa trabalhar não é problema, porque o que ele quer é ganhar dinheiro. E trabalhar não é problema. Então, muito trabalho. Muito trabalho. Deixa eu melhorar isso. Tem pastor que ele quer cuidar de pessoas. Irmãos, o diabo não tem problema de mandar pessoas para encher essa igreja. Se ele ocupar o pastor de tal maneira que o pastor não consiga orar, ele encheu a igreja de pessoas. E aí eu fico preocupado com você,
porque eu acredito que você depende de mim, e aí eu não consigo te surpreender, eu não consigo te suprir, você se decepciona comigo, e aí que você fracassa, e aí que eu fracasso. Por isso, se todos nós formos uma igreja que ora, todos nós seremos maduros na fé para enfrentar as circunstâncias, as tentações. Amém, queridos? Então, onde é a origem da tentação? O diabo e os desejos do nosso coração. Onde origina a tentação, pastor? No meu coração, nos meus desejos. Aqui no livro de Marcos, capítulo 1, verso 13, diz assim, isso eu já li para você, é Tiago 1,14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, quando este o atrai e o seduz. Então aqui não é o diabo, ele é tentado pela sua própria cobiça. É o que já está dentro de mim que o diabo vai usar para expor aquilo, para tornar aquilo uma realidade. Por isso que é importante que quando você estiver sendo tentado, é melhor confessar a tentação do que confessar pecado. É mais fácil. Pastor, estou sendo tentado na área da imoralidade. Pastor, estou sendo tentado que eu estou odiando uma pessoa, estou doidinho para esgoelar ela. Pastor, está acontecendo isso. Pastor, está acontecendo lá em casa, pastor, eu e o marido, a gente está dando choque. Eu estou com medo de acontecer alguma coisa. E não é só o pastor. A ideia desse ministério é que cada um possa ajudar você a cuidar. Não é cuidar de você porque você é um bebê, mas a gente precisa. Poderiam andar dois juntos se não tiver de comum acordo? Eu só tenho êxito no ministério porque a Silmara está comigo, mas a Silmara, ela trabalha numa escola, ela é dona do lar, dona de casa, ela é esposa, ela é mãe, e nas horas vagas ela pastoreia comigo. Então, mas o pastor sou eu, mas a Silmara entrou nessa missão comigo, ela não me atrapalha, ela me ajuda. Então ela conhece o meu coração e eu conheço dela. O diabo conhece nós dois. Então, se ele puder separar a Silmara e eu, todos vocês vão perceber uma casa dividida. Então tudo que o diabo faz é para destruir as famílias. Agora, o que é que está no meu coração que separou eu da Silmara e separou a Silmara de mim? Começa a avaliar no seu coração. O texto deixa muito claro, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, o desejo, cobiça é desejo. Depois de haver concebido, gerou no meu coração, dá à luz o pecado, a prática. Foi lá e fez. Foi lá. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que você faz quando você está sozinho na internet? O que você faz quando você está ouvindo aí no teu fone de ouvido? O que você está ouvindo aí? O que você faz quando você está com o controle da televisão sozinho? Aquilo que te domina, aquilo vai te matar. Por isso que a Bíblia diz que você deve se embriagar do Espírito Santo de Deus, ser tomado por Deus. Então a tentação, querido, para você entender, ela vem do diabo, mais você. A cobiça dentro do nosso coração, o desejo dentro do nosso coração. Pastor, quem que pode ser tentado? Um pastor é tentado? Todo dia. Quem pode ser? Todo mundo. Uma criança é tentado, pastor? Também. Uma criança é tentada a morder o outro, a beliscar o outro, a fazer uma maldade. Criança mente. Criança tem mais habilidade de mentir a ver que um adulto. A criança, ela sustenta uma mentira, né? Tipo, na internet a gente já viu uma criança que estava com a boca tendo, quem fez tal coisa? Foi eu. Não, está lá se entregando. Aí a gente olha aquilo, né? Como? E ela sustenta, não foi eu. E a gente sabe. Você é adulto, você sabe. Todo mundo pode ser tentado. Jesus foi tentado, irmão. Sempre que você for abençoado, o diabo vai te fazer uma proposta. Sempre que tiver um momento bom, o diabo vai fazer uma proposta para te derrubar. Lá em Marcos capítulo 1, verso 11, diz assim: então foi ouvida uma voz dos céus: tu és meu filho amado, em quem te comprazo. Jesus acabou de ouvir essa palavra, o diabo apareceu.
Você está num culto maravilhoso. Quem já saiu do culto maravilhoso, a glória de Deus veio, você foi tomado pela presença de Deus, chegou em casa num quebra-pau miserável entre o casal. Já aconteceu com alguém aqui? Já aconteceu? Vai, levanta a mão, irmão, vamos lá. Você está vindo para o culto, quebra o pau, também não vamos mais. Aí você vem para o culto, é uma ceia, e você olha no olho dela, igual ontem aqui, ai, te amo, coisinha linda e catal, né? Chega em casa, o pau tora, irmão, do nada. O diabo conseguiu dar uma estilingada daquela bem dada no peito. Jesus acabou de ouvir: esse é o meu filho amado em quem me compraz. O diabo apareceu. Agora vamos pensar. O diabo foi lá provocar Jesus, Sibeli. Sinceramente, irmão, você acha que você está isento de tentação? Vigia, crente. Dá um sacode no irmão e fala: vigia. Aleluia. Mateus capítulo 4, verso 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Sabe, o Espírito, ele sabe todas as coisas e tudo que vai acontecer na tua vida. Só que Deus colocou em você o que se chama de livre-arbítrio. Quando Caim estava nervoso por causa de Abel, Deus falou para ele: olha, o pecado está batendo na porta, cabe a você dominar. Por que Deus não foi lá e impediu ele de pecar? Porque é nossa responsabilidade dizer não para o pecado. Se chama livre-arbítrio. Então o diabo não desistiu de você. Há muitos anos atrás, eu tive um entendimento que me fazia sofrer muito. Os pensamentos imorais, os desejos de voltar a beber, aquela coisa de mundo, né? Eu fui bastante mundano, e eu pensava comigo, chorando em muitas orações: por que eu tenho tais desejos? Por que eu tenho tais? Por que vem isso em mim? Deus, eu não sou liberto, por que isso ainda acontece? Sabe o que o Senhor me disse? Deixou isso muito claro para mim, eu repito isso já há muitos anos. Ele: filho, não é que você não é liberto, o diabo não desistiu de você, ele vai te apresentar as propostas sempre, e trouxe para mim esse momento em que Jesus está sendo tentado. Quem somos nós, Jandir, para achar que o diabo não vai tentar? O diabo não tem medo de gente que vai à igreja, como eu disse agora há pouquinho. O diabo tem medo de quem é a igreja, porque quem é a igreja não precisa desse auditório, aqui é só um acessório. Porque ele é a igreja aqui, ele é a igreja em casa, ele é a igreja dentro do carro. Entendeu? Essa semana eu fui fazer um exame numa clínica, e eu cheguei atrasado, e entrei, esbarrei o para-choque do meu carro na traseira de um outro carro, dei aquela esbarrada, né? Aí eu olhei ali, falei: olhei para o lado, olhei para o outro, ninguém viu, fiquei olhando no carro, fui lá, sentei, me chamaram para o meu exame, aí eu voltei lá, olhei de novo o carro, estava lá ainda, e agora, vou ou não vou embora? Ué, o senhor teve dúvida, pastor? Tive, igualzinho você tem, alguns de nós têm essa dúvida. Falei: pessoa que se vire, quem mandou deixar o carro aqui? Que culpa ela tem? Estava na vaga dela. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu sou um homem de Deus. Fui lá, escrevi um bilhetinho: esbarrei no seu carro, no para-choque traseiro do lado esquerdo, meu nome é Géder, meu telefone é esse. Aí a pessoa entrou em contato comigo. Detalhe, ela me conhecia. Quando ela viu o Géder, ela falou: pastor, ela falou: tinha que ser crente mesmo para deixar um bilhete no carro, só podia ser o pastor Géder. Aí eu fui ver a foto, primeiro que eu mostrei a foto da menina: amor, olha aqui. Quando chegou o WhatsApp, eu mostrei: irmão, pensa na menina bonita. Não, ela não é bonita, ela é linda. Aí eu falei: amor, olha aqui, ela é laço, deixa que eu resolvo isso aí para você. Minha mulher prudente. Aí eu fiquei olhando naquela foto, e eu descobri, acho que talvez só a Cleide aqui vai conhecer, a filha da Laís, a Laís da Assembleia de Deus, a filha dela, a caçula, que eu pegava no colo. 24, 25 anos ela tem, bonita, mas era uma garota que eu pegava no colo. Estou velho, bom, meu Deus do céu. Mas foi a pessoa, ela falou assim: quem, pastor, faz um negócio desse hoje? Nem os crentes, porque tem crente que vaza, se manda. Nossa, eu estou ferrado, vou ficar mais ferrado ainda, vou embora agora. E se fica mais ferrado ainda no inferno, que é mais um pontinho a seu favor lá. Nós somos tentados a fazer as coisas erradas todos os dias. Amém? Terceira coisa, quando somos tentados,
Quando que isso acontece? Querido, você é tentado nas áreas de maior fragilidade. Quando é que Jesus foi tentado, por exemplo? Quando ele teve fome. Ele teve fome, o diabo apareceu: você não é o filho de Deus? Se você é o filho de Deus, transforma essa pedra aqui em pão. Preste atenção, você está frágil. Eu me lembro que quando eu bebia, sabe os momentos que eu mais bebia de verdade? Quando eu e a Silmara brigavam. Eu falei: agora eu quero beber também. E saía marcha, irmão. E às vezes eu queria ir para casa meia-noite, meio bêbado, mas eu ficava na rua justamente para chegar de madrugada, para deixar ela mais brava ainda. Aí eu chegava às 3 horas, às vezes eu ficava lá de fora, só para fazendo mal a mim mesmo. Estava frágil. Que tipo de fragilidade você tem? É nessa área que o diabo vai entrar. É nessa área que ele vai te provocar. Por exemplo, eu tenho uma fragilidade: chave. Pegou a chave do pastor, irmão, parece que é uma mágica que acontece, ela some. Eu passei a manhã ontem procurando a minha chave, depois do almoço, e nada de achar essa chave. Fiquei sentado na minha sala. Aí o Renan chegou, abriu minha sala. Eu falei: não, se eu fechei a sala, e nada, irmão. E eu tenho que me controlar. Aí a chave achou. Mas sempre, né, Cleide? Minha chave, já viram, acho que o Serginho, a Cleide, vários aqui já presenciou. O diabo sabe aonde é que ele pode te provocar. Ele sabe qual é seu ponto fraco. Você é nervosinho? Tem gente que é nervosinho, tem assim, não pastor, meu pavio é curto. E aqueles que não tem nem pavio? Já explodiu, né? Ei, calma o quê? Lembre-se, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. O GF dessa semana, a gente vai descobrir a diferença de filho de Deus e criatura de Deus. E eu estou provando lá no GF que você vai ver que tem o filho de Deus e o filho do diabo, viu? Tem gente que fala: não é porque eu não sou filho de Deus que eu sou filho do diabo. Não é porque eu não vou na igreja que eu sou filho do diabo. Vai lá ver o texto, veja a Bíblia. E lembre sempre, irmãos, o que vale é o que a palavra diz, não o que o folclore diz, não o que a lenda diz, não do que o povo diz. O que vale é o que a palavra de Deus diz. Ainda está valendo? Amém? Então, quando é que somos tentados? Nos momentos de maior fragilidade. Está esquisito lá no casamento? Ora mais ainda. Está um clima ruim, a crise financeira? Vai orar. A situação está difícil? Vai orar. A situação está maravilhosa? Ora, irmão, porque sempre vem a pancada. Você tem que estar firme para resistir. Sempre vem. Às vezes o fracasso não é muito para te derrubar, mas às vezes o sucesso te derruba. Um exemplo claro disso é quando Pedro estava na praia, fracassado. Foi trabalhar, não pescou nada, estava ali, Aldo, se sentindo derrotado, angustiado, conta para pagar, prestação da casa, prestação do carro, comida para comprar para pôr em casa, não pegou peixe nenhum. Mas daí Jesus chegou, conversa vai, conversa vem. Primeiro Deus pediu o tempo dele: me empresta teu barco, deixa eu ficar aqui. Jesus ministrou, Pedro obedeceu. Jesus vai aparecer, ele vai pedir algo para te obedecer. O duro é que a gente às vezes não quer nem ouvir. Mas Jesus falou para Pedro: volta lá no mar, lança a rede. Se Pedro fosse um argumentador, como é a maioria dos crentes: Senhor, eu sou um pescador experiente, eu pesco peixe, Jesus, se você não sabe, dá na madrugada. O que você está mandando ir para o alto mar agora? Eu sou pescador já há muitos anos, eu tenho uma rede de pesca. O argumentador ele explica tudo. O argumentador é o perdedor, irmão, é o cara que vai perder sempre, só que ele sempre acha que está ganhando. Aí ele pega e fala: Senhor, a gente já pescou a manhã inteira, não deu nada, mas porque você está falando, porque essa é a sua palavra, porque eu creio na sua palavra. Quem está me entendendo, irmãos? Então eu vou voltar lá. O sol alto, os peixes de madrugada, quando a gente vai para a praia, e a gente vai caminhar de manhãzinha na praia, 6, 7 horas da manhã, os caras estão chegando, está terminando a pesca. Não é assim? Quem já foi na praia? Eles estão chegando, estão arrumando rede para trabalhar só na outra madrugada. Dali eles vão fazer outras coisas, vão dormir, sei lá. Mas naquele dia Pedro foi, e ele pegou tanto peixe, Júnior, que ele começou a afundar.
ele voltou a salvo para a praia, vazio. Mas se ele fosse egoísta, ele ia afundar, pastora Jânia, ia afundar, cheio de peixe. Cuidado, o sucesso pode te afundar na droga, te afundar na pornografia, te afundar para longe de Deus, te levar para longe de Deus. Cuidado. Aqui na igreja tem um camarada que começou a ganhar dinheiro, começou a ganhar 800, de repente começa a ganhar 2, 3, 4, 5 mil por mês, hoje na droga, na cachaça, com a vida toda arrebentada, subiu para a cabeça. Quando é que eu sou tentado? Na hora da fragilidade. Lembre-se disso, tenha discernimento. 5. Em que áreas nós somos tentadas? Em que áreas nós somos tentados? Em todas, Vaguinho, todas. Emocional, nos olhos, em tudo você vai ser tentado. Vai ser tentado para roubar, vai ser tentado para mentir, vai ser tentado para olhar uma mulher bonita, um homem bonito, vai ser tentado para quebrar aliança, vai ser tentado para roubar, vai ser tentado para enganar, sempre ele vai tentar, porque para ele o sucesso não é quando você peca, é quando você dá crédito. O papel dele é atirar, dardo inflamado do maligno. Quem já leu sobre isso na Bíblia? Então, fique atento, a tentação vai vir, ela vai vir. Que área da minha vida, pastor? Em todas, mas especificamente naquelas que ele já conseguiu te pegar lá no passado. Qual foi? Onde é que ele já te pegou lá no passado? Onde é que ele te mantinha cativo? Onde? É lá que ele vai te pegar. Qual é a frequência das tentações, pastor? Às vezes você cai numa tentação, presta atenção, olha isso aqui, é sério. Você cai numa tentação, você está lá, puxa vida, caí numa tentação, Senhor me perdoa, tal, Deus, eu não vou mais fazer isso, e no outro dia você está lá, obrigado Senhor, eu estou livre, eu estou liberto, e você fica 10, 20, 30, 40 dias sem que aquela tentação apareça, parece que está tudo maravilhoso, aí você abaixa a guarda, você está distraído, ele vem de novo, e você cai na mesma tentação. Você fala, meu Deus, de novo, eu não. Aí o diabo coloca outra pancada, eu não sirvo para ser crente mesmo, eu sou um fracasso, eu sou uma porcaria mesmo, olha aí, Deus, tal, e tal. Aí você recebe uma palavra, por isso que é importante conversar com alguém maduro, com alguém que tem maturidade, com alguém que é de Deus na sua vida, entendeu? Alguém que você vê Deus na vida daquela pessoa, porque isso é muito claro, a frequência vai ser contínua. Lá em Lucas 4,13 diz assim, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Quando ele encontra a brecha, ele volta de novo. Ele encontra, ele volta. Ele é doidinho para te derrubar, e ele fica te observando. Lembra que eu disse isso no começo? Por isso que é importante sustentar a sua vida com oração. Você adquire uma blindagem de Deus. Quem está me entendendo, irmãos? Qual o propósito em Deus permitir as tentações? Algumas pessoas às vezes perguntam para mim, pastor, por que Deus não impede que a tentação venha? Porque quando você ora o Pai Nosso, o que é que diz o Pai Nosso? Não nos deixe cair em tentação. Mas você está orando. A tentação vem para a pessoa que se distancia de Deus. Ela sai de perto de Deus. Aqueles filmes que eu já expliquei aqui, que passa naqueles Planet, Animal Planet, sempre mostra o diabo, o leãozão, o tigre, o guepardo, sei lá, o gato do mato. Ele vai ficar observando quem? O bando ou o que está sozinho? Está sozinho, é óbvio. Tem gente que se isola, ele chega no meio da multidão e sai antes do culto acabar, sempre sozinho. Sempre sozinho, arisco. Qual é o propósito que Deus permite isso? Lá em Gênesis capítulo 22, 16 a 18, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei
e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus está falando de um momento que para Abraão foi algo muito forte, para a maioria das pessoas, uma indução a cometer o assassinato do filho. Lembre-se que Isaac não foi assassinado. O que Deus queria saber é o que é que dominava o coração de Abraão. E a pergunta, quando Deus permite que venha sobre você uma tentação, que prove sobre você, é para saber o que é que você vai fazer. Eu tive 2 momentos muito fortes, num tempo que às vezes mal mantinha o aluguel da igreja, a luz vivia sendo paga atrasado, chegava uma luz, pagava outra, chegava 2 luzes, pagava, meu Deus, que sufoco. E na época, um pastor quis me levar para trabalhar com ele. Na época era 10 salário mínimo, irmão, 10, isso há mais de 8 anos atrás, 9 anos atrás, um tempo de escassez, e eu, Deus e tal, né? Podia pensar comigo, uma resposta de Deus, vai me tirar desse sufoco, vai me ajudar a cuidar da minha família. E aí eu fui orar. Lógico que eu já estava dizendo assim, eu só vou orar para dizer que eu orei, mas que eu vou. Ué, é Deus abrindo a porta, me tirando desse lugar miserável, desses crentes miseráveis que tem nesse bairro, lá no Canaã 3. E eu fui orar. Aí Deus perguntou para mim assim, por que você vai mesmo? De verdade, aí só eu e Deus não tem conversa, irmão. Eu vou fazer sua obra. Não, eu estou perguntando de verdade. E a igreja, e era ouvir e crer lá. Não, essa era quadrangular, a primeira foi quadrangular, em Curitiba, no bairro Santa Felicidade, pastor Luiz Carlos Alves. Falei, puxa vida, de verdade? De verdade. Você vai mentir para Deus, irmão? Só você orando ali, e a pergunta vindo, e você sabendo, aquela conexão assim. Quer saber? É por causa da grana, 10 salário mínimo. A dinheiro de hoje é o quê? 8 mil reais? Estou feito, eu vou mesmo. Vai? Vou não. Luiz, cara, não dá. Como não dá? E tinha mais, era 10 salário mínimo, tinha um carro que era da igreja. Eu lembro que era até um Fiat tipo preto, coisa mais linda naquele tempo. E o pastor tinha um mercado. Ele falou, comida e açougue do mercado, você vai lá e pega. Quer mais o que, irmão? É Deus por ir na causa. Mas a motivação do coração do rapaz aqui, porva, vou sustentar minha família, vou continuar pregando, a igreja me quer bem, vou estar em Curitiba, a mãe da Silmara está aqui, os irmãos dela, beleza, vamos voltar para Curitiba, deu tudo errado em Dourados. Mas a motivação do meu coração, qual é a motivação do seu coração? O diabo vai te provar, ele vai te apresentar para ver qual é a sua reação, e Deus vai deixar. Passou mais uns anos, luta, dificuldade. Foi na época que daí eu saí do tempo dos querubins, não era ouvir e crer e praticar, senão não adianta nada, aquela luta tremenda. Eu fui pregar lá para o lado de Rondonópolis, a igreja gostou de mim lá, e aí o pastor veio aqui em Dourados. Cara, eu vim te buscar. Como assim? Vim te buscar a igreja, eu estou com 2 igrejas grandes lá, uma é no bairro São José, em Rondonópolis, alguns talvez aqui conhecem. Ele falou assim, lá você, essa igreja, o povo gostou de você. Eu preguei 3 dias lá, o povo gostou de você e vamos lá. Cara, não é bem assim não, a igreja vai dar conta de cuidar de você, já tem uma casa, já tem gente vendo, porque ele tinha certeza que eu ia. Aí eu fui orar com a Silmara, a mesma pergunta de novo, você vai por quê mesmo? Então, as mesmas conversas, grana. O Senhor me provou 2 vezes para saber qual era a minha motivação sobre isso. Por isso que eu considero que o tempo que a gente está vivendo hoje é um tempo que passou essa frase. Porque se você trabalha por dinheiro, quem pagar mais você vai. Quem diz que trabalha para Deus por dinheiro, se o diabo pagar ele vai também.
Por isso que tem pastor aí fazendo tanta besteira, enganando o povo por causa de dinheiro. Amém, irmãos? Agora, esse é o meu exemplo, qual é o seu? Aqui diz, qual o propósito de Deus em permitir as tentações? É provar o seu coração. Amém? Como nós alcançamos vitória na tentação? É aqui que eu estou finalizando. Primeiro, quem conhece a Bíblia? É mais ou menos, o diabo vai te pegar. É como se você tem uma arma, ela tem que carregar, ela está carregada e você não sabe usar, e o leão vem para cima de você e você fica tentando destravar ela e vai comer você. Você tem uma arma, mas não sabe usar. É a palavra de Deus, pastor, verdade. Porque Jesus, quando venceu o diabo, Serginho, ele falava: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Aí quando eu converso com alguns de vocês, eu me sinto frustrado. Meu Deus, eu falo, será que onde eu estou ensinando? O que eu estou ensinando errado? Porque se vocês perceberem, todas as minhas pregações tem um monte de versículo bíblico. Se você ler a Bíblia, você vai falar, Bíblia pura. Como que eu vou vencer, pastor? Meditando na palavra, confessando a palavra, declarando a palavra. O problema é que a gente obedece às emoções, mas não obedece à palavra. A Eva, ela obedeceu o olhar dela e o desejo, viu que era boa para se comer, ela ignorou o que Deus falou. Por que tem muita gente que acaba com a vida? Ignora o que Deus fala, ignora. Não, o que importa é os meus sentimentos, o que importa é o que Deus está falando comigo. O sentimento é o que Deus está falando. Então o propósito da tentação, e agora, como é que eu venço ela? Pela palavra. Pela palavra, amém? Amém? Fala amém, irmão. Quem está dormindo, fala amém. E termino dizendo para você, como alcançamos a vitória nas tentações? Usando a armadura de Deus. Tentação vai vir para todo mundo, para todos nós aqui, queridos. Você pode ajudar muitas pessoas que estão vivendo na tentação. Alguns vivem caindo na tentação. A gente até repete uma frasezinha, né? Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Cair na tentação uma vez, tudo bem? Cair 2 vezes, 3 vezes já é safadeza. Eu gostei mesmo do pecado, vem em mim pecado que eu estou facinho, eu quero mesmo descobrir que é isso que eu gosto, e aí vai. Por isso que vai lá na cadeia, está cheio de desviado. Conversa com as prostitutas, conversa com os homossexuais, filhos de pastores, filhos de pessoas que cresceram no ministério. Se o Juan não alimentar a vida dele com oração e palavra, o diabo é doidinho para envergonhar ele e para envergonhar a família dele. O diabo sabe quem é você, ele fala, eu vou arrebentar com esse cara. Por isso saia daqui hoje convicto, sabendo qual é a artimanha que Satanás usa para destruir você, sabendo que ele tem um jeito. Ele vai vir para todo mundo, ele vai vir em todas as ocasiões, ele não tem medo de você, fique bem claro disso, esteja ciente disso. Por isso, saia sempre disposto a ter o seu tempo com Deus, a dobrar o joelho. Nunca esteja ocupado demais para dobrar o seu joelho, nunca esteja ocupado demais para meditar na palavra. Hoje nós temos a facilidade, hoje todo mundo fica, uma pessoa olha pornografia no celular, outra Facebook, olha o WhatsApp, mas você pode estar com a palavra. Não dá para ler a palavra, porque embaralha ali. Eu, por exemplo, se eu ficar lendo dentro de um ônibus, dentro de um carro, me dá enjoo. Põe um fonezinho de ouvido, pega a Bíblia em áudio, e ouvindo a palavra, confessando a palavra, declarando a palavra. É nessas horas que o diabo bate em retirada. Quando você for tentado, lembre-se, Jesus venceu a tentação, eu vou vencer também. Está sendo muito forte, pastor Géder, dá para a gente conversar um pouquinho? Está acontecendo isso, assim, coisas horríveis. Só que o diabo sabe o jeito de te derrotar, e Jesus sabe o jeito de te dar vitória. Amém? Vamos ficar em pé? Quero orar com você, para a gente terminar nessa noite. Eu acredito, irmãos, que a Bíblia tem a resposta. Todos os assuntos que eu quero concernentes à minha vida, esse que eu trouxe para você hoje, é de muito tempo atrás,
quando eu ficava, Cris, angustiado com o nervosismo. Eu era totalmente descontrolado no trânsito, com os meus pais, rebelde, revoltado. Eu terminei tudo isso, eu aboli tudo isso. Hoje eu tenho filhos que são uma bênção, tenho uma esposa que é submissa, que está junto comigo para valer. Mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Entenda que o momento que você está sendo tentado é um momento que pode fazer de você um vitorioso. Pode parecer terrível aquilo. O momento que Sadraque, Mesaque e Abdenego foram para a fornalha, o momento que Daniel foi para a cova de leão, o momento que Davi apareceu para ele o urso, depois o leão, depois o Golias. Pareciam tudo situações. Sansão foi derrotado porque desejou o que Deus não havia dado para ele. É Dalila que eu quero. Judas foi derrotado por causa de grana. Ele beijou o Senhor e trocou Jesus por grana. O único lugar na Bíblia que tem que a adoração rende dinheiro é quando Satanás falou para Jesus: se prostrado me adorares, tudo isso aqui eu te darei. Por isso que a gente tem que ficar atento qual é a motivação do nosso coração. Aprendermos a adorar o Senhor, não termos pressa. A gente fica preocupado. A gente não tem problema de assistir um filme se vai demorar, de assistir uma série se vai demorar, mas nós temos problemas se vamos ouvir a palavra de Deus, se vamos orar um tempo maior. O sono vem? Claro que vem. A tua alma não vai se converter, velho. Mulheres, a alma não se converte. A alma gosta de novela, de Big Brother, de fofoca, de dormir, de comer, de tomar sorvete. A alma gosta disso. A alma não gosta de palavra, a alma não gosta de ouvir a mensagem de Deus, a alma não gosta de Bíblia, mas o Espírito é de Deus e esse gosta. Então, se você está dando muito para a tua alma, se liga, fecha os olhos, eu quero orar por vocês. E antes de eu orar por você, qual é a área que você tem sido tentada? Qual é a área que você tem sido tentado? Onde você sente que você está em beira de precipício? O peixe, ele morre pela boca. Tem diversos tipos de isca. Os pescadores descobriram como é que faz para pegar esse peixe, como que faz para pegar aquele outro. Eles sabem qual é a isca. Tem peixe que é sem vergonha, que até um anzol sem isca ele pega. Tem crente que é da mesma laia. O diabo não precisa nem pôr isca para ele, ele cai na tentação. O diabo nem tenta, ele se joga na tentação. Mas a igreja de Jesus, ela está discernindo. Discirna isso nesse momento. Dê uma resposta para o Senhor nessa noite. Não faça desse tempo um tempo inútil na sua vida nessa noite. Ao ouvir essas palavras, o que você pode dizer para o Senhor? Não são palavras de acusação, são palavras de alerta. Uma palavra de Deus. O inimigo me provoca nessa área, pastor. O inimigo me provoca aqui, o inimigo tenta aqui. E você vai encontrar um jeito em Deus. Até o momento em que ele vai te oferecer, sabe que você não vai cair, sabe que você não vai ser mais seduzido por aquilo, porque você tomou postura. Você fala: não, diabo, aqui não, esse assunto aí eu já estou resolvido. Você não vai conseguir. Por que muitos drogados voltam para a droga? Eles são libertos no primeiro mês da casa de recuperação, passa 9 meses sem droga, na primeira semana o diabo oferece para eles. Por que eles pegam? Porque eles falam: eu vou dar só um taquinho. Aí o diabo entra forte de novo. Não experimente, não flerte com o pecado. Amém, amém. Diga: eu recebo essa palavra, eu vou praticar essa palavra. Amém. Se assente um pouquinho, queridos.